Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos ao nosso Fé, Amor e Caridade. Mais uma quinta-feira aqui. Vamos deixar as preocupações de lado, abrir as janelas da alma, buscando a sintonia com o nosso Pai Criador, com o nosso Mestre Jesus. O clima já é quase de fim de ano, de festa, mas felizes somos nós, estamos aqui com a festa do Espírito. Vamos fazer a leitura da mensagem. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 14. Busquemos então a sintonia com o nosso Pai Criador, a sintonia com o nosso Mestre Jesus, a sintonia com os benfeitores espirituais que nos assistem. Graças te damos, Senhor, pela bênção deste momento. Rogamos as suas bênçãos, a envolver-nos a todos aqui presentes, a envolver nossa irmã Mara, trazendo ela todo o amparo que precisa. Abençoa nossos irmãos ausentes que não puderam vir nesta noite, que chegue até eles também essas vibrações. Fica conosco, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, nós temos nossa companheira Mara Fernandes, da Pátria do Evangelho, a Meimei, lá de Fernandópolis, já veio aqui outras vezes, sempre nos trazendo uma boa mensagem. Vamos aproveitar. Fique à vontade, Mara. Tem que usar os dois? Oi? Os dois, então. É que o outro é só para gravação. Boa noite a todos. É uma alegria retornar a essa casa. Fico muito grata. Estamos a poucos dias do Natal, como disse o Antônio Walter. E a espiritualidade fala que nesse período de Natal é o período que menos caravana de socorro vem para a terra do plano espiritual. Porque é um momento em que nós nos deixamos levar pelo sentimento natalino, pelo sentimento do nascimento de Jesus e nos tornamos um pouquinho melhores, um pouquinho mais solidários, né? Então, por isso, nós damos menos trabalho para a espiritualidade nesse momento. Então, não poderíamos falar de outra coisa a não ser de Jesus. Depois da crucificação de Jesus, os apóstolos ficaram meio que perdidos. Mas aí eles resolveram se juntar e montar a Casa do Caminho. A Casa do Caminho era um local onde eram divulgados os ensinamentos de Jesus e socorria todas aquelas pessoas que eram excluídos da sociedade, doentes. Então, vinham para a Casa do Caminho. E Humberto de Campos, nós podemos dizer que ele é um repórter, que ele funciona nessas obras do Chico como um repórter, dando notícias do mundo do lado de lá e muitas vezes contando histórias que nós não sabíamos. Então, nesse livro, que é Contos e Apólogos, na lição número 13, Humberto de Campos conta essa história, a Esmola da Compaixão, que acontece lá na Casa do Caminho. Então ele conta que de portas abertas ao serviço da caridade, a casa dos apóstolos em Jerusalém vivia repleta em rumorosos tumultos. Eram doentes desiludidos que vinham rogar esperança, velhinhos sem consolo que suplicavam abrigo, mulheres muito pálidas traziam nos braços crianças aleijadas que o duro guante do sofrimento mutilaram ao nascer. Porque naquela época as coisas eram mais difíceis. E o parto, quando era difícil, a criança era tirada com ferro, com fórceps.
Então, no tirar a criança, muitas vezes mutilavam a criança. E de quando em quando, grupo de irmãos generosos chegavam da via pública, acompanhando alienados mentais, para ali recolher-se o benefício da prece. Naquele dia, numa sala pequena, Simão Pedro atendia prestimoso. Fosse, porém, pelo cansaço físico ou pelas desilusões hauridas ao contato com as hipocrisias do mundo, o antigo pescador acusava irritação e fadiga, a se expressarem nas exclamações de amargura que não podia conter. Naquele dia ele não estava muito bom. Então, ele gritava para Zenon. Zenon era o companheiro dele de trabalho. Observa aquele homem que vem lá de braços secos e distendidos. Aquele Roboão, o miserável que espancou a própria mãe numa noite de embriaguez. Não é justo sofra agora as consequências? E pedia para o enfermo para que não ocupasse a atenção dele. Logo após indicando uma feridenta mulher que se arrastava buscando, ele exclamou encolerizado: que procuras, infeliz? Gozaste no orgulho e na crueldade durante longos anos. Muitas vezes ouvi-te o riso imundo à frente dos escravos agonizantes, que espancavas até a morte. Fora daqui, fora daqui. E a desmandar-se nas indisposições de que se via tocado, em seguida bradou para um velho paralítico que lhe implorava socorro: como não te envergonhas de comparecer no pouso do Senhor, quando sempre devoraste o ceitil das viúvas e dos órfãos? Tuas arcas transbordam de maldições e de lágrimas. O pranto das viúvas é algema aos teus pés. E por muitas horas ele feriu as desventuras alheias, colocando à mostra com palavras maldosas e francas as deficiências e os erros de quantos lhe vinham suplicar reconforto. Todavia, quando o pôr do sol caiu, desaparecera distante a névoa crepuscular, modesto viajante penetrou o seu quarto, exibindo nas mãos largas feridas sanguinolentas. O recém-vindo silencioso aproximou-se sutil e tocou-o docemente. O conturbado discípulo do Evangelho só assim lhe deu atenção, clamando, porém, impulsivo: quem és tu que chega a essas horas, quando o dia de trabalho já terminou? E porque o desconhecido não respondesse, insistiu com inflexão de censura: fala-te sem demora, dize depressas a que vens. Nesse instante, porém, deteve-se a contemplar as rosas de sangue que desabotoavam naquelas mãos belas e finas. Imediatamente ele olhou para os pés descalços, dos quais transpareciam ainda vivos os rubros sinais dos cravos da cruz. E ansioso encontrou no estranho peregrino o olhar que refletia o fulgor das estrelas. Perplexo e desfalecente, compreendeu que se achava diante do Mestre. Imediatamente ajoelhou-se em lágrimas e gemeu aflito: Senhor, Senhor, que pretendes de teu servo? Foi então que Jesus, redivivo, afagou-lhe a atormentada cabeça e falou em voz triste: Pedro, lembra-te
de que não fomos chamados para socorrer as almas puras. Venho rogar-te a caridade do silêncio quando não possas auxiliar. Suplico-te, para os filhos de minha esperança, a esmola da compaixão. O rude, mais amoroso pescador de Cafarnaum mergulhou a face nas mãos cheias de calo para enxugar o pranto copioso e sincero. E quando ergueu os olhos de novo para abraçar aquele visitante tão querido, ele olhou para cima e viu que estava só. Jesus já tinha partido. Então essa história, que é muito bonita, que conta um fato ocorrido lá na Casa do Caminho, retrata um momento difícil de Simão Pedro, que não estava bem. E como não estava bem, não tratou bem as pessoas que lá chegavam. E Jesus pede para ele somente compaixão. E lá no dicionário, compaixão é o sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem, acompanhado do desejo de minorá-la. Participação espiritual da infelicidade alheia que suscita um impulso altruísta de ternura para com o sofredor. Porque a pessoa, tanto a mulher equivocada, quanto o paralítico, quanto a pessoa conhecida dele, todos eles estavam ali porque já tinham consciência de que tinham errado, estavam procurando a palavra de Jesus, então já tinham dado um passinho a mais na sua vida. Então lá no Evangelho, no Novo Testamento, no Evangelho de João, na Epístola 21, do versículo 1 a 25, lá narra aquele fato que todos sabem, mas vou repetir, que Simão Pedro estava na praia junto com outros discípulos e foram pescar. E aí saíram e a noite toda tentaram pescar e não conseguiram pegar nada. Quando já era quase de manhã, eles estavam voltando para a terra, para a margem do rio, quando eles avistaram um desconhecido. A uns 100 metros eles estavam para chegar. E esse desconhecido gritou: filhos, vocês têm algo para comer? E eles falaram: não conseguimos pescar nada. E aquele desconhecido falou: jogue a rede do lado direito. E eles jogaram a rede, e a rede veio cheia de peixes, que eles mal conseguiam puxar. Então, um dos discípulos que estava a bordo falou: é um mestre. Simão não tinha reconhecido. Então, Simão colocou a capa que ele tinha tirado e pulou no rio e atravessou e foi a nado de encontro a Jesus. Quando ele chegou lá, Jesus estava com fogareiro, assando alguns peixes e tinha pão. E ele falou para Simão: traze alguns peixes dos que vocês pescaram. E aí Simão voltou, o barco já estava na margem, pegou alguns peixes e trouxe. Ninguém falou nada, porque todos estavam extasiados com a presença de Jesus. Nenhum perguntou: és tu, Senhor? Não. E todos ficaram em silêncio, até que Jesus chamou eles para comer. Jesus repartiu o pão, repartiu os peixes, eles comeram. E depois que eles comeram,
Jesus chegou perto de Simão e falou: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E Simão disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. Os cordeiros são aqueles indefesos, pequeninos. E aí novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. E aí novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E nesse instante Simão Pedro ficou chateado de Jesus não acreditar no que ele estava falando, nos sentimentos dele. E falou pela terceira vez: você me ama? E ele falou: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. E Jesus disse: então apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus, quando estava vivo entre eles, eu tinha feito um slide de Jesus falando com ele na praia. Jesus, quando estava vivo entre eles, Jesus sempre falava: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Porque Jesus, quando esteve entre nós, ele usava termos que a população conhecia. A mensagem dele era passada de uma forma que eles assimilassem, que penetrasse no coração deles a mensagem de Jesus. Então ele usava termos que era comum para eles. E naquela época, a atividade de pastoreio era uma das atividades mais antigas, uma das profissões mais antigas de Israel. Então eles sabiam todas as funções que o pastor tinha que ter com a ovelha. Sabia que era a função do pastor levar as ovelhas para um capim verde, macio, que era obrigação do pastor conduzir as ovelhas para onde tinha água boa e em segurança, que era obrigação do pastor cuidar das ovelhas, principalmente as que estivessem feridas, que estivessem doentes, ou as que estavam prenhas, cuidar também das ovelhas novinhas e conduzir elas à noite para o aprisco, um local seguro, e permanecer com elas. Então, eles sabiam de tudo isso. Então, era natural que naquela época se criasse um vínculo afetivo entre o pastor e as ovelhas. Assim como nós, hoje em dia, nós temos animais em casa, que nós temos afetividade por eles, não é tanto os cachorros, tanto os gatos. Então, cria-se elo entre eles. Por isso que Jesus, nesse encontro com Simão Pedro, ele se referiu a Simão para ele apacentar as ovelhas para ele, né? E eu fui buscar nas obras de Emmanuel alguma passagem que ele falasse sobre essa passagem de João, esse encontro de Jesus com Simão Pedro. E aí eu encontrei lá no livro Caminho, Verdade, Vida, e Emmanuel usou a frase "amas o bastante", que está lá no versículo 17, que é a frase, ela é bastante grande, ele pegou um pedaço dela. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E aí Emmanuel vai fazer um estudo sobre o que Jesus quis dizer para Pedro naquele momento, com tantas interrogações.
E Emmanuel começa falando que é estranhável, né, que Jesus houvesse indagado do apóstolo 3 vezes se ele o amava, porque dava a impressão que ele não estava sentindo segurança quanto ao amor de Simão Pedro. E o próprio Simão Pedro, ouvindo as indagações de Jesus, ele ficara triste. Então, supondo que o mestre suspeitasse de seus mais íntimos sentimentos. Contudo, Emmanuel fala que o ensinamento é mais profundo. Por quê? Porque naquele instante que Jesus fica questionando Simão Pedro sobre o amor dele, ele estava confiava-lhe Jesus o ministério da cooperação nos serviços redentores. O pescador de Cafarnaum ia contribuir na elevação de seus tutelados do mundo e apostolizar, alcançando valores novos para a vida eterna. O que Jesus estava falando para Pedro? Confiando a ele a missão de divulgar a sua doutrina. Estava entregando para Pedro o seu apostolado. E Pedro vivenciou, exemplificou a sua vida enquanto ele viveu. Tanto que quando ele era velhinho, já estava velhinho, tanto era a confiança, o carinho das pessoas por Pedro, que quando eles ficavam sabendo que Pedro ia passar em determinado lugar, eles ficavam tudo na beirada, esperando ele passar para que a sombra de Pedro atingisse eles. Colocavam os doentes e a sombra de Pedro curava os doentes. Então Jesus, ele naquele instante, ele não pede informação para Pedro se Pedro tinha assimilado os conteúdos dele direitinho. Não, ele não pede isso para Simão Pedro. A única coisa que ele pretendia saber apenas é se Pedro o amava. Por quê? Porque quando nós amamos, tudo fica mais fácil. Os problemas ficam mais fáceis de ser resolvidos. Então ele fala para Pedro, ele pensa, né, se o discípulo possui suficiente provisão dessa essência divina, que é o amor, a tarefa mais dura converte-se em apostolado de bênçãos promissoras. Por isso que ele indaga: tu me amas? E ele disse: sim, eu te amo. E eu fui buscar o significado de apacentar, que é o tema da nossa conversinha de hoje. Porque apacentar é envolver, acalmar. E lá no dicionário fala que apacentar é levar até o pasto, inspecionar o que está no pasto, pastorear. Mas no sentido figurado, fala que é oferecer alimento espiritual, doutrinar, apacentar os demônios. Esse é o significado de apacentar que Jesus pediu para Simão Pedro. E aí lá no livro Fonte Viva, Emmanuel volta a falar sobre esse mesmo versículo. Está lá na lição 19. Só que aí o título é Apacenta. E ele pega só o final: apacenta as minhas ovelhas. E aí Emmanuel, nessa lição, porque vocês veem, a lição do Caminho, Verdade e Vida, esse livro foi editado em 1948. Ele fala o porquê que ele questionou, ele explica o porquê que Jesus questionou Simão Pedro. Aí quase 10 anos mais para frente, que foi quando foi editado o Fonte Viva, ele vem falar o porquê de apacentar as ovelhas. Então, Emmanuel começa:
O apelo de Jesus ao coração amoroso de Simão Pedro era para que continuasse o seu apostolado, vendo na humanidade o seu imenso rebanho. Esse era o principal objetivo. Mas quando ele fala do apacenta as minhas ovelhas, Jesus não recomenda medidas drásticas em favor da disciplina, nem gritos, nem xingamento, não é? Como o Simão Pedro, quando recebeu aquelas pessoas, o Robão, a mulher, o paralítico, que ele gritou, que ele ficou falando o que eles tinham feito de errado, desenterrando tudo aquilo. Não é isso que Jesus pede para nós e que pedia para Simão Pedro. Então ele fala, ele não pede, Emmanuel continua, ele não pede nem cadeia, nem forca, nem chicote, nem vara, nem castigo, nem imposição. E nós somos donos de fazer isso. Nós, quando temos algum conhecido, principalmente da família, que deu uma escorregadinha, nós estamos sempre voltando a falar aquilo, tocando na ferida da pessoa. E quando nós vemos na televisão alguma coisa que choca a gente, nós já damos uma de juiz, já condenamos aquela pessoa, já queremos prender ela, queremos o pior para ela. Isso porque nós estamos estudando a doutrina espírita. Não sabemos perdoar, não sabemos apacentar, não é? Então, Emmanuel continua que Jesus não recomenda nem abandono aos infelizes, nem flagelação aos transviados, nem lamentação, nem desespero. E nós estamos prestes do Natal, não é? E todos nós temos na família alguma desavença, algum ente querido que está sumido no mundo, tem sempre um transviado. E nesse período de festa, de Natal, é o momento em que as pessoas mais sentem falta da família, do convívio, da reunião em volta da mesa, da conversação. Então, essas pessoas, geralmente, elas querem voltar para casa. Elas querem estar no convívio da família. E muitas vezes elas não sentem liberdade para chegar de medo de não serem bem recebidos. Onde está a nossa compaixão? No mês de Natal, no mês em que as pessoas, os corações estão mais solidários. Nós levamos um prato de comida para o outro, para o vizinho lá da esquina, mas não temos coragem de abrir as portas para alguém que magoou a gente. Onde está a nossa compaixão? Então, Emmanuel fala que Jesus, quando fala apacenta, ele queria dizer: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Equivale a dizer: irmão, sustenta os companheiros mais necessitados que tu mesmo. E nós, muitas vezes, somos que nem o Simão Pedro. Ficamos cansados com certas situações, com certas pessoas, com certas atitudes de pessoa ao nosso redor, porque julgamos conhecer o íntimo daquelas criaturas.
e achamos que não compensa mais insistir com elas. Já somos juízes, né? Já damos o veredito. E aí Emmanuel fala: não podemos desanimar perante a rebeldia daqueles que ainda não entenderam a mensagem de Jesus. Nós estamos estudando, nós já conhecemos os ensinamentos de Jesus. E também Emmanuel fala: nem podemos condenar o erro de alguém do qual a lição benéfica surgirá depois. Porque às vezes a pessoa errou, que nem na nossa história, né, do Roboão. Na época que ele fez mal para as pessoas, ele não tinha consciência disso. Mas surgiu lá na frente o arrependimento, já é um bom sinal. E muitas vezes acontece isso. Só que às vezes nós não esquecemos, não deixamos a pessoa esquecer o que ela fez. Ficamos lembrando ela. A Cristina Garatão deu uma palestra uma vez lá na nossa casa e ela contou que tinha um moço que tinha cometido um delito na cidade. Cidade pequena a gente fica sabendo de tudo, né? E ele foi preso, saiu, e quando ele saiu, ele procurou a casa que ele queria ser útil. E na casa espírita, como é difícil alguém querer ser útil, carregar na alça do caixão para valer. E ela começou a dar serviço para esse moço. E ele fazia. Acabava uma coisa, o que mais que você quer que eu faça? Resumindo, ele se tornou útil na casa, dinâmico. Só que as pessoas que frequentavam a casa começaram a se sentir incomodadas. Porque ele era o ex-presidiário. Ele era o que tinha cometido o delito lá. Mas ao invés deles ajudarem, deles também, vamos, que legal que você está aqui ajudando, né? Vamos junto fortalecer esse caldo. Não. Então ela falou para essa turma, reuniu eles, falou: o que nós estamos pregando aqui na nossa casa? Então, Jesus nos pede que estendamos a mão, que ajudemos o outro sem ficar questionando, chicoteá-lo, né? Porque é bem nosso querer ficar fazendo a pessoa sofrer. E Emmanuel fala que para isso nós precisamos nos educar, nos instruirmos, porque quando nós conhecemos de verdade o Evangelho, nós vamos nos policiando e educando as nossas atitudes para não ferir o outro. Então Emmanuel fala, vamos nos instruirmos para nos revelarmos como trabalhadores fiéis. Olha que coisa mais linda. Eu achei bonita essa colocação dele. Porque vocês lembram da época em que a gente tirava foto e mandava revelar? No foto? Era revelado o filme, aí eles colocavam o filme no papel lá, numa química, e a fotografia ia se revelando, não era assim? Que é até hoje. E eu achei interessante essa colocação de Emmanuel, porque nós precisamos compreender o Evangelho dentro de nós para revelarmos no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, o que nós aprendemos.
Só assim é que nós vamos mudar uma situação. E Emmanuel fala nessa lição do Fonte Viva: precisamos ser exigentes para conosco mesmo e amparar os corações enfermiços e frágeis que te acompanham os passos. Quem são os corações enfermiços? São aqueles que fazem parte da nossa vida, cheios de defeito, que nós achamos que não tem jeito, que não tem cura. Mas quem é que sabe? É Deus. E por que Ele escreveu frágeis? Porque eles não têm uma vontade robusta como a nossa. Por isso eles falam que vão mudar e não conseguem. Mas um dia vão ter. Um dia vai ter. Então Emmanuel fala para nós: alimenta boa parte do teu irmão e segue para diante. A vida converterá o mal em detritos e o Senhor fará o resto. Quando a gente pensa em detritos, detritos se torna o solo fértil, não é? É como um adubo, não é mesmo? Então Emmanuel continua: se plantares o bem, o tempo se incumbirá da germinação, do desenvolvimento, da florescência e da frutificação no instante oportuno. Quando é esse tempo, esse instante? É o tempo de Deus, é o tempo que o Espírito necessita para se amadurecer. Não somos nós que vamos dar um tempo para a pessoa crescer, para a pessoa evoluir. Lá no Evangelho está escrito que tudo que a gente plantar no coração de uma pessoa, mesmo que a gente pense que não penetrou nada, um dia vai florescer isso dentro dela. E quando despertar esses sentimentos dela, ela irá se lembrar de nós. Então nós temos que plantar, mas não esperar a colheita, porque cabe a Deus essa colheita. Cabe a Deus. Então o Emmanuel continua: o bom pastor jamais abandona as suas ovelhas. Porque a gente sempre vê nos desenhos, quando a ovelha vai para o caminho errado, prestes a cair no precipício, qual é a atitude do pastor? Ele corre lá, pega a ovelha e traz no colo, não é? Não tem atitude igual às vezes a gente tem, que caia no abismo, porque procurou. Não, ele vai lá e traz a ovelha nos braços. Então que nós possamos, nesse final de ano, reponderar as nossas atitudes, principalmente dentro da família, porque os mais próximos são nossos entes queridos. E o Natal é uma data bastante significativa, onde as pessoas necessitam de estar juntos, de confraternizar aquele momento, né? Que nós possamos ser a luz dessas pessoas. E eu trouxe um filminho que eu queria passar para vocês. Hoje eu recebi uma mensagem que falava assim: toda gentileza é uma declaração de amor. E esse filminho são pequenas atitudes das pessoas que as outras vão copiando e aí uma faz o bem, a outra faz, de olhar o outro. Porque assim é a nossa vida. As pessoas estão a todo momento copiando as nossas atitudes. Daí a importância de nós
fazermos sempre o bem. Eu vou por ele, se quiser apagar a luz, não sei, para ficar mais... Aí ele fala: pequenas coisas podem mudar o mundo, seja a mudança que você deseja para esse mundo. É uma frase de Gandhi. Uma boa noite a todos, que Jesus nos abençoe.